Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida e pela salvação. Neste momento, louvamos a Deus pela mulher. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E mais uma vez nós vamos estar meditando no Salmo 1, sendo exclusivamente no verso 2, que tem por mensagem a seguinte descrição: antes, na lei do Senhor, está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Você e eu, como ser humano, devemos ter o prazer de meditar na palavra de Deus. Na Bíblia de estudo do expositor, quando fala desse versículo, Salmo 1, verso 2, faz algumas colocações que eu considero importante citar para você enquanto ser humano. A você como mulher, que nesse dia deve louvar a Deus, porque foi realizado um evento de trazer à memória, mundialmente falando, a respeito da mulher. Mas que mulher? Aqui queremos notificar que você deve ser aquela mulher que tema ao Senhor, para ser exemplo para seu esposo, para ser exemplo para seus filhos, ser exemplo diante de seus pais, ser exemplo na sociedade. Olha o que diz o texto: antes na lei do Senhor. Aí faz uma primeira notificação, é que a palavra de Deus, você deve observar a palavra antes na lei do Senhor. O ser humano deve parar diante da palavra de Deus e meditar o que a palavra de Deus pode nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, seja mulher, seja homem, seja jovem, seja criança, o que a palavra de Deus pode nos ensinar. E você vai encontrar nessa notificação a respeito, no Salmo 119, verso do 97 ao 108. Eu vou fazer a leitura desse texto, no Salmo 119, para que você possa observar o que a própria palavra nos chama a atenção. Salmo 119, do 97 ao 108. O que você e eu devemos observar neste salmo? O que este salmo vem nos ensinar a respeito da palavra de Deus? Diz o texto: oh, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Tu, com os teus mandamentos, tens-me feito mais sábio do que os meus inimigos, pois sempre eles estão comigo. Entendo mais do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. De todo o caminho mau desviei os meus pés para guardar a tua palavra. Dos teus juízos não me apartei, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são ao meu paladar as tuas palavras, mais doce do que o mel a minha boca. Pelos teus preceitos alcancei entendimento, por isso aborreço todo o caminho da mentira. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os juízos da tua justiça. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, conforme a tua palavra. Rogo-te, ó Senhor, aceita as ofertas voluntárias da minha boca e ensina-me os teus juízos. O que você tem oferecido ao nosso Deus e Pai? Veja que o salmista disse: antes na lei do Senhor está o meu prazer. E o texto lido do Salmo 119, do verso 97 ao 108, nos mostra ensinamentos a respeito do meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Com relação à expressão está o seu prazer, o prazer de quem? De nosso Senhor. O prazer de Deus é que nós, seres humanos, louvemos ao Senhor. Pois ele diz no Salmo 150, no verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Com certeza. Louve ao Senhor. Isaías, o Senhor usando o profeta Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 7, o Senhor diz que nos formou e que nos fez para o louvor da sua glória. Você tem glorificado a Deus quando? De que forma? A igreja de Corinto indagou Paulo de como deveria se louvar ao Senhor, e Paulo respondeu em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Escrevendo para a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5, 18, o Senhor usa Paulo para dizer àquela igreja que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Você tem parado, meditado na palavra do Senhor e tem se colocado diante dele como filho? Ou você ainda se encontra como criatura? Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, temos a seguinte declaração: que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tanto judeu como gentil. Gentil são todos aqueles que não nasceram em Israel.
Pois tanto judeu como gentil, o Senhor espera que se coloque diante dele como filho. Mas para você e eu sermos filhos, lembremos que só tem um caminho que faz com que a criatura se torne filho. Em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer se achegar a Deus, quer ser achado na presença de Deus, reconheça que necessita de Jesus. E por que o ser humano necessita de Jesus? Veja que em Efésios capítulo 2, verso 1, diz que o ser humano, sem Jesus, ele se encontra morto em delitos e pecado. De acordo com Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, Isaías declara que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida. O ouvido dele está pronto para nos ouvir, a mão dele está pronta para nos abençoar. Entretanto, o que separa o homem de Deus são os seus pecados. O apóstolo João, em 1 João 1,9, diz que a solução é: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando o ser humano passa e medita na lei do Senhor, como texto lido, de dia e de noite, ele vai entender que ele precisa de Deus. Ele vai entender que só pode se achegar a Deus através de Jesus. E para chegar a Deus através de Jesus, ele precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, como é dito em Isaías 1,18, que ainda que os nossos pecados estejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, se nós confessarmos. O Senhor te convida hoje para que você possa meditar na palavra dele e possa reconhecer a sua situação, se achegar diante dele e pedir a ele, em nome de Jesus, que ele apresente a solução da sua situação. E ele, que é misericordioso e bom, ele vai te apresentar a solução que faz com que você deixe de ser criatura e passe a ser filho. Que deixe de andar sozinho e mais que goze da presença dele em todos os dias da sua existência. Pois ele disse, em Mateus 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele observa o que a palavra ensina e busca a face de Deus enquanto se pode achar, disse Isaías, no capítulo 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje, você tem a oportunidade de buscar ao Senhor, porque este é o dia que o Senhor lhe deu. Você não sabe se vai ter o amanhã. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 33, o Senhor usa o evangelista Mateus para nos dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí, se você e eu quisermos saber quais são as coisas que o Senhor está dizendo que serão acrescentadas, você volta nesse mesmo capítulo 6 e lê o texto a partir do verso 25. E vai ver que tudo que você e eu necessitamos e que nos preocupamos em conseguir, quer comer, o beber, o vestir, o Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com estas coisas, mas devemos antes buscar a presença dele, que ele vai suprir estas necessidades. Quando chega no verso 34, ele vai dizer algo a respeito do dia, dizendo: deixe que cada dia cuide do seu mal. Você deve ter o cuidado com o dia de hoje, 8 de março, porque o dia 9 de março você não sabe se vai estar vivo. E se você não estiver vivo, você tem certeza que vai ouvir a expressão do Senhor dizendo a você: vinde bendito de meu Pai, e receber por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo? Ou você não sabe o que vai ser da sua vida? O Senhor disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 23. No capítulo 6 do mesmo livro de Romanos, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Você quer ter vida eterna com Deus? Chegue diante dele hoje. Confesse os seus pecados. Peça para ser lavado no sangue do Cordeiro. Aí você vai ficar mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Você vai deixar de ser criatura e vai passar a ser filho. E como filho, você vai poder exaltar e bendizer o nome do Senhor na sua caminhada. Você vai ter o prazer de pegar a palavra de Deus dia após dia, e vai poder meditar como é a orientação dada no versículo lido. Antes, na lei do Senhor, está o seu prazer. Que prazer? O prazer em sua lei e meditar nesta lei de dia e de noite. Com relação a essa expressão, e em sua lei medita de dia e de noite, na Bíblia de Estudo do Expositor diz que esse foi o hábito de Cristo como nosso representante humano durante sua estada na terra, como nosso exemplo. Tem a intenção de apontar nossa prática também. Olha, Jesus disse: importa que os discípulos sejam como o mestre. Se você se declara discípulo de Jesus, você deve meditar na palavra de dia e de noite, porque era isso que Jesus fazia. Ele meditava na palavra de Deus, deixando um exemplo para nós, para que nós pudéssemos andar na presença de Deus como convém a santos.
está diante dele, fazendo aquilo que apraz a ele. No Catecismo Maior de Westminster, na questão de número 157, que eu vou ler agora para você, tem uma colocação que é bem importante você e eu pensar. A pergunta é: como deve ser lida a palavra de Deus? A resposta dada a essa pergunta é que as Santas Escrituras, ou seja, a Bíblia, devem ser lidas com alta e reverente consideração, conforme é visto em Neemias, capítulo 8, verso 5, Isaías 66, verso 2, Salmo 19, verso 10. Com a firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, como pode ser visto em 2 Pedro, capítulo 1, versos do 19 ao 21, 1 Tessalonicenses 2, verso 13, e de que somente ele pode habilitar-nos a entendê-las. Como é que você vai contemplar essa situação? Quando você lê o Salmo 119, verso 18, quando você lê Lucas 24, 45. Então, se você vai entender esta palavra com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas, revelada, ou seja, revelada nas Sagradas Escrituras, como está lá em Tiago, capítulo 1, verso 21 e 22, 1 Pedro 2, 2. Então, se você e eu precisamos desse entendimento. Com diligência, o que é ler com diligência? Você vai encontrar lá em Atos, capítulo 17, verso 11. E atenção ao seu conteúdo e propósito, como está lá em Atos, capítulo 8, verso 30 e verso 34, como está em Mateus, capítulo 13, verso 23. Você precisa dessa situação. Você deve fazer isso com meditação, ou seja, você terá um tempo para você meditar na palavra de Deus, como é o texto da nossa reflexão, Salmo 1, verso 2, também no Salmo 119, verso 97, como eu li já anteriormente. E fazer aplicação, como está em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 21, como está em Romanos, capítulo 6, verso 22 e 23, eu citei o 23 para nós. Então, se você precisa fazer uma aplicação na sua vida diariamente, ter abnegação própria, como está lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, em Provérbios, capítulo, e fazer oração. Você precisa orar, porque orar é falar com Deus. Como está lá em Provérbios 3, 5, Jó 23, 12, João 4, 32 e 34. Você precisa fazer isso para a glória de Deus. Como está lá em Neemias, capítulo 8, verso 6 e verso 8, Salmo 119, verso 18. Então, eu fui citando as partes da resposta e mostrando os vários textos que você e eu podemos ler. Mas se ler a resposta de forma direta, sem citar os textos, ela fica assim, ó. As Sagradas Escrituras devem ser lidas com alta e reverente consideração, com a firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las, com desejo de conhecer, crer e obedecer a vontade de Deus nelas reveladas, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação própria e oração. Isso é o que nós devemos fazer diariamente. Lembre-se que já citei que o Senhor nos evoca a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e ter a convicção que as demais coisas Ele nos acrescentará. Se você olhar nesse versículo, o lido, e se a sua Bíblia for uma Bíblia de estudo, por exemplo, a Bíblia de Estudo Conselheiro, com relação a esse versículo, você vai ter a seguinte colocação: na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que conhece a Deus e quer aprender mais dele e agradá-lo, é feliz porque ama e medita nos preceitos de Deus e os põe em prática. Por isso ele não imita, nem segue o estilo de vida daqueles que não respeitam a Deus ou se opõem a Deus. Pelo contrário, tem o prazer de buscar a face do Senhor, de se colocar diante dele e de fazer aquilo que ao Senhor apraz. Apraz ao Senhor que você e eu medite na palavra dele. Palavra essa que já foi dita nela mesma, através do próprio Deus, dizendo ao profeta Jeremias, lá no capítulo 1, versos 11 e 12, o Senhor dialogando com o profeta Jeremias, faz uma pergunta a ele. Que vês tu, Jeremias? E Jeremias responde, vejo uma vara de amendoeira. E ele disse, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Aquele que medita na palavra de Deus tem o prazer de ser uma pessoa contemplada pelo próprio Deus, que tem o prazer de andar na presença de Deus. Tem o prazer de glorificar a Deus através das suas atitudes, como eu citei em 1 Coríntios 10, 31, que ele diz, em todas as nossas ações devemos ter o prazer, pois disse, olha, o que é que devemos fazer? Você necessita de alimento para o corpo, você precisa de proteção para o corpo, você precisa de ação para o corpo. E olha o que o texto diz, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você faz para a glória de Deus, você tem o prazer de buscar em primeiro lugar a face de Deus. E como é que buscamos a face de Deus? Através da Bíblia. Porque é através dela que nós conhecemos o próprio Deus. Na Bíblia de Estudo de Genebra, falando a respeito do texto lido, com relação ao seu prazer,
A colocação é: o justo ama a lei de Deus, e a lei de Deus expressa a sua vontade. Portanto, o justo deseja fazer o que Deus requer dele. Deus requer que todo ser que respira louve ao Senhor. Deus requer isso porque ele criou o ser para o louvor da sua glória. Então, com relação à lei, então, pode referir-se a um mandamento específico, mas aqui é provável que indique toda a Escritura. Ou seja, quando nós falamos de toda a Escritura hoje, estamos falando de Gênesis a Apocalipse, ou seja, dos 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E assim está diante deste registro, composto por 66 livros, meditando nele de dia e de noite, para saber como se colocar diante de Deus e exaltá-lo e bendizer o seu nome. Então, só pode referir-se a um mandamento específico, mas aqui é provável que indique toda a Escritura que estava disponível na época. Na época que estava disponível, deveria ser visto por todos da sua época. Quando falamos no texto do livro de Salmos, estamos falando de um texto que foi escrito 1000 anos antes da vinda de Cristo. Se nós olharmos hoje, estamos falando de um texto que tem provavelmente 3026 anos, mas continua plausível a você e eu ler e meditar nele e se indagar: estou eu meditando na palavra de Deus? Ela está sendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Ela está sendo refrigério para a minha alma? Como é que eu estou usando esta palavra? O que é que eu estou fazendo dela? Como ela tem me ensinado? E para ela te ensinar, para ela me ensinar, precisamos fazer o que é dito na palavra, meditar nela de dia e de noite. Ainda falando desse contexto, lembre-se que o justo desenvolve por meio de sua resposta obediente às Escrituras, que personificam a vontade de Deus. A lei personifica a vontade de Deus, como Deus se revela para nós. E com relação ao termo medita, o justo memoriza a lei, recita e medita nela. Como nós citamos já no Catecismo Maior, na pergunta 157, dá todo um direcionamento de como observar a palavra de Deus, vendo a sua importância, vendo o que ela nos ensina, o que ela nos exorta, o que ela nos corrige, para que possamos ser achados diante de Deus como convém a santos, aqueles que foram redimidos, aqueles que foram restaurados, independente da idade. Por que eu digo independente da idade? Porque a própria palavra nos diz, em Provérbios 22:6, que ensina a criança no caminho que deva andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Lá no Salmo 119, no verso 11, tem uma pergunta com relação ao jovem. Como o jovem pode guardar puro o seu coração? E a resposta é: meditando na tua palavra. Por isso, o ser humano precisa. Como o ancião deve andar na presença de Deus? Quando você lê em Gênesis, capítulo 17, o Senhor faz uma colocação para Abraão, quando ele tinha 99 anos. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, se o Senhor, ele espera que a criança, que o jovem, que o ancião ande na presença de Deus. Mas e quem está no ventre? O Senhor diz que até mesmo o que ainda é bebezinho, é do que mama, que ele suscita força. Isso mostrando para nós que ele pode fazer de cada um de nós instrumento em suas mãos para a glória dele. Você tem sido instrumento nas mãos do Senhor? Você tem sido aquele que tem o prazer de observar a palavra do Senhor? E ao observar, tem o prazer de meditar nela? De fazer com que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Você tem feito com que ela seja o instrumento que alimente a sua esperança na caminhada na terra? Porque isso seria a demonstração de fé. Além disso, vamos fechar esse momento mostrando que, independente do dia e da hora e do que se comemore, hoje, por exemplo, está sendo comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas o Senhor espera que, independente de qual seja o dia, que você e eu nos acheguemos diante dele, glorifique o nome dele, porque ele nos criou para a sua glória, e nós devemos glorificá-lo em todas as nossas ações. Seja o ser humano aquele que reconhece que precisa de Deus, e com esse reconhecimento busque a sua presença, ou seja, busque a sua face. E para buscar a sua face, entenda que precisa da mediação gloriosa de Cristo Jesus, porque ele mesmo disse, vou repetir o que já citei nessa reflexão, ele disse que ele é o mediador entre Deus e os homens, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se ninguém chega a Deus, se não for através de Jesus. Então, para você gozar da presença gloriosa de Deus, lembre-se, independente de ser homem ou mulher, independente da sua idade, independente da raça, independente da religião, se você quiser ter comunhão com Deus, lembre-se, só através de Cristo Jesus, porque ele é o único que media. Ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o, não é um. Ele diz: eu sou o caminho,
A única verdade que coloca o ser humano diante de Deus é Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade. E se você quer ter vida, não só nessa terra, mas vida eterna, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele agora não importa a idade, não importa a raça, não importa a religião. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tanto faz ser rico como ser pobre, como ser doutor, como ser leigo, como ser preto, como ser branco, ser gordo ou magro, rico ou pobre, independente. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Medite na palavra de Deus. Tenha, como disse o Salmo, verso 2 do Salmo 1, antes o seu prazer seja em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E se pergunte, eu já sou filho ou ainda sou criatura? Se eu sou filho, como filho, devo obedecer a ele, que espera que eu medite na sua palavra de dia e de noite. Se eu sou criatura, eu devo me achegar a ele, dizer a ele, em nome de Jesus, ó Pai, restaura o meu ser que se encontra morto em delitos e pecado e me conceda a vida eterna através de Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus, pois, te abençoe em nome de Jesus. E para todas as mulheres que estão a ouvir esta reflexão, que Deus te abençoe não só neste dia, mas em todos os dias da tua existência. Amém.